lembram no vídeo passado, quando eu comecei o vídeo todo... Oh não, mais preâmbulos! Eu era tão ingênuo. Porque esta parte vai ter um gigantesco preâmbulo. Mas acho que vocês vão concordar comigo que ele é muito bem justificado. Então, graças à generosidade incrível de 2 fãs do canal, os usuários Tarcísio Medeiros e Dino ADM da página News Digimon no Facebook, eu adquiri muito material da exibição de Digimon na Fox Kids/Jetix. Especificamente, agora eu tenho gravações de quase todos os episódios de Digimon Adventure, mais uns materiais extras, tipo comerciais e tal. E graças a isso, eu pude confirmar que a minha memória é um lixo, porque eu lembrei de quase tudo errado. Antes de começarmos, quero só apontar que, sim, eu sei que muitos de vocês me corrigiram quanto às coisas que eu vou falar agora nos comentários dos outros vídeos, mas eu acabei ignorando vocês, porque era aquilo, a minha memória contra a de vocês. Eu peço desculpas por isso, a memória de vocês dá de 1000-0 na minha, como estamos pra ver. Vamos começar pela música de abertura. Na verdade, a Digimons Digitais Digimon São Peões não foi usada só a partir de um certo ponto, mas sim por toda a série, desde o episódio 1, com exceção de 2 episódios. A Butterfly só foi mantida nos episódios 2 e 6. Aliás, o episódio 6, o da Togemon, é uma anomalia fascinante na versão brasileira como um todo. Ele é o único que não teve nenhum tipo de localização em sua apresentação. Isto é, tudo nele ficou intocado do japonês. Letreiro do título, abertura, encerramento, os créditos nos 2, até as legendas em japonês das músicas. Algo me diz que a Toei literalmente mandou a fita errada dele. O que nos leva ao próximo ponto: letreiros dos títulos dos episódios. Eu também estava super errado quanto a isso. Na verdade, a dublagem só usa o letreiro japonês no previamente citado episódio 6. Em todos os outros, ele é traduzido. Dito isso, o letreiro traduzido tem 2 versões. Uma usada nos episódios 1 a 10, menos o 6, e uma usada no resto da série. A usada nos episódios 1 a 10 menos o 6 é um texto amarelo sobreposto nesta imagem originalmente usada para mostrar os patrocinadores do anime. Voltamos já a ela. Do episódio 11 em diante, trocam por um letreiro mais bonitinho que é usado sobre a animação original do letreiro, mais ou menos. Eles usam um truque básico de paralisar a animação antes do letreiro japonês aparecer e aí inserem o letreiro brasileiro. No original, o fundo do letreiro continua animado depois que o título aparece, como dá pra ver nessa comparação. Se me lembro bem, a Globo usou esse estilo de letreiro em toda a série, mas já deu pra ver que a minha memória não é confiável. Se você tiver gravações de Digimon na Globo, fique à vontade para mandar um e-mail. Mas só para tirar o atraso, vamos ver os letreiros dos episódios que cobrimos até agora. Férias de verão. Nasce Greymon. Nasce Garurumon. Sora em perigo. Cabo Terimon. Cabo Terimon com Y. Pior que até que faz sentido, né? Se o Teri é de Battery... É a vez de Palmon digitransformar. A fúria de Gomamon. Devimon, mensageiro das trevas. Esse T minúsculo me causa dor real. Enfim, prosseguindo. Outra coisa que eu não mencionei antes, mas essa eu não esqueci, eu só não tinha um bom modo de ilustrar mesmo, era que a abertura, além de não ter créditos, também era editada para usar o logo internacional de Digimon, em vez do logo japonês de Digimon Adventure. Mais uma vez, menos no episódio 6, porque ele é um esquisitão anormal. É uma edição bem capenga. Eles paralisam um frame antes do logotipo japonês aparecer e botam o ocidental com esse zoom bem cafona. Pulando pro encerramento, mas ainda ficando no logotipo ocidental, o logotipo que aparece no começo da prévia do episódio seguinte era trocado pro logotipo ocidental nos episódios 1 a 10 menos o 6, mas do 11 pra frente deixam em japonês mesmo, de Digimon Adventure, por algum motivo. Similarmente, o título do episódio seguinte, que aparece no final da prévia, nos episódios 1 a 10 menos o 6 era trocado pela tela genérica de título com texto amarelo, mas do 11 em diante também deixa em japonês. Ah, e em termos de música, eu errei feio quanto a do encerramento também.
O encerramento japonês, I Wish, foi usado nos episódios 1 a 10, com 11 em diante usando o encerramento encurtado, que parece um americano, mas não é. E nesses primeiros 10 episódios, menos os 6, ele contou com créditos em português também. Adoro quando localizam créditos de anime para português. Eu sempre acho tão chique. Mas claro que não lista nenhum terço dos nomes que os créditos originais listam. Aqui só mostravam ideia original e design de personagem, dessa pessoa que não é pessoa, trilha sonora, letras das músicas, direção, produção e as informações de copyright. O que já era bem mais do que mostrariam depois, na versão encurtada pelo menos. E pra fechar, alguns episódios, como aquele esquisitão do 6, após a abertura e ou encerramento, mantinham a tela dos patrocinadores japonesas, que é de onde veio aquela imagem usada pros títulos brasileiros dos episódios 1 a 10, menos o 6. Só que vazia, mostrando só mesmo a imagem de fundo acompanhada de um pedacinho instrumental da abertura e ou dos 2 encerramentos japoneses. Até chegaram a incluir essa tela japonesa que vinha no final de tudo, do Tai com essa mensagem "Até a próxima, amiguinhos!". Isso não foi uma esquisitice exclusiva de Digimon, dicas de passagem. Tiveram outros animes que mantiveram essas telas aqui no Brasil, como Shaman King. Hoje em dia, eu vejo que alguns títulos da Anime Onegai voltaram com essa tradição, como iShield 21, e eu acho isso muito engraçado. Ok, eu acho que isso é tudo em termos de exibição na TV paga. E mais uma vez, muito obrigado, Tarcísio e o Dino, cara, vocês me ajudaram demais. Se eu tiver esquecido alguma coisa, eu coloco numa futura sessão de preâmbulos. Mas esta ainda não acabou. Continuando, na parte passada, eu esqueci de listar o ataque do Ikakumon. Pronto, resolvido. E pra fechar mesmo, como muitos de vocês mostraram nos comentários do último vídeo, eu sou um completo analfabeto musical, porque as outras músicas que as crianças cantaram na dublagem do episódio 6 eram sim pré-existentes. A dos humanos em conjunto sendo Casinha Pequenina, de Silvio Caldas, e a da Mimi sendo Índia, de Roberto Carlos. A dos Digimons não foi identificada, mas como as outras 3 músicas eram pré-existentes, há uma boa chance dela ser também. Talvez uma cantiga infantil local, vai saber. E agora que fechamos estas 3 horas de preâmbulos, vamos às comparações. Yukidarumon, o Digimon do frio. Esse espacinho entre Yuki e Darumon. Na verdade, esse episódio rendeu bem poucas notas de tradução. A adaptação dele foi bem direta. A maioria das anotações foi quanto aquele negócio dos outros mundos de que o Devimon falou. O assunto é levantado várias vezes neste episódio, e todas as vezes a nossa versão insiste no erro. Mas eu não sei nada sobre o mundo fora da Ilha Arquivo. Você se refere aos outros mundos que Devimon mencionou? Na minha opinião, eu acho que esta ilha está se movendo na direção do mundo de que o Devimon falou. Se você quiser ir para os outros mundos, pode ir. Eu só posso acreditar que o script da Toei veio assim mesmo, porque eu não consigo imaginar uma tradução brasileira tomando tanto cuidado para manter um erro consistente por tantos diálogos. Ainda mais porque o script japonês menciona Umi no Muko tantas vezes, você acharia que a pessoa ia se tocar alguma hora. De volta ao ritmo normal. Ao chegar na seção destacada da Ilha Arquivo, as roupas do Tai são congeladas. Ótimo, Agumon. Agora faço o mesmo com a minha calça. Zubon, de fato, pode ser traduzido como calça, mas vamos, os joelhos e pernas dele estão expostos, isso é uma bermuda. Pouco depois disso, Tai e Agumon se deparam com Yukidarumon. O nome Yukidarumon vem de Yukidaruma, boneco de neve. Gosto da etimologia dessa palavra. Yuki significa neve, claro, mas Daruma não é só boneco, é um tipo bem específico de boneco. Este aqui, para ser exato. E só como observação, ele foi outro que teve sorte em manter seu nome em japonês na dublagem, porque na gringa o nome dele foi mudado para Frigimon.
Ataque do Yuki Darumon. 必殺技絶対レードパンチはどんなものをも凍てつかせる Sua arma mortal é um perigoso soco gelado. Que quase quebra o recorde do Leomon na rapidez com que troca de nome. Golpe gelado! Por sinal, esse nome tecnicamente é outro Brazil Original, porque na gringa, o nome dele é uma tradução direta do japonês. Assim, e eis as reações perdidas do episódio. Após muita perseguição, o Tai bola um plano para destruir a engrenagem preta do Yuki Darumon. Lá vai, bola! Achei divertida a escolha de adaptação. Depois disso, vamos pro Matt, que está sendo cuidado por Gabumon após quase morrer de frio. ごめんなでもすっかり良くなったよありがとう Isso é que é um verdadeiro amigo. Muito obrigado. É detalhismo bobo, eu sei. Como eu disse, esse episódio não me dá muito material, mas eu sinto que, pro Matt, chamar alguém de amigo tem um peso maior que o normal, e eu não tô dizendo que a dublagem cometeu um erro nem nada assim, mas é o tipo de coisa que eu tomaria muito cuidado se fosse eu traduzindo, sabe? Após isso, Matt e Tai se reúnem e começam a planejar o que fazer a seguir. どうするって決まってるだろうみんなを探すんだ Não há mais nada a fazer a não ser nos preocuparmos com os outros. Eu não. Aqui eu acho que o Paulo Vinolo confundiu a palavra procurar com preocupar, mas é só uma teoria. Tai dá a sua opinião. それよりこの島がどこに向かって動いてるか気にならないか Agora escuta, não acha que a primeira coisa que devíamos fazer é descobrir onde nós estamos? Tai, eu sinto que vocês sabem onde vocês estão. Mais ou menos. Durante a discussão, os dois têm altos desentendimentos e depois são atacados por Mojamon. A descrição dele no analisador foi extremamente simplificada. モジャモン雪深い山奥に住むと伝えられている幻の珍獣型デジモンだ本来は戦いを好まない穏やかな性格だ Mojamon. Esse estranho Digimon peludo vive no interior da floresta. Normalmente é um ser dócil. Por sinal, Mojamon vem de Moja Moja, peludo. Nas primeiras cenas dele, a dublagem deixa ele completamente sem voz. Em maior parte, ele só tem reações e grunhidos, mas ele também grita o nome de seu primeiro ataque aqui. E ele se perdeu 100% na dublagem. Algumas cenas depois começam a dublar ele. Por que eles fizeram assim, eu nem faço ideia. Yuki Darumon dá remédio pro Gabumon e uma fala dele, do Gabumon no caso, se perdeu. Obrigado. Segundo a técnica do Mojamon, Bumerangue de osso! Garurumon detém a técnica do Mojamon e Matt celebra. Muito bem, Goromon! Com tudo resolvido e as engrenagens pretas da ilha danificadas, o pedaço de ilha começa a reverter seu curso. A dublagem explica isso meio mal, mas eu relevo porque dá pra ver que é isso que acontece. E Matt nos diz... あそこにはデビモンがいる Devimon está aqui. Não, Matt, vocês ainda não estão no lugar em que o Devimon está. Essa fala tá muito adiantada. Por fim, na prévia, quando o narrador explica o que o Easy está fazendo... 出口を探すため謎を解き明かそうとする幸四郎 Enquanto Izzy está procurando uma maneira de decifrar esses sinais. Ele deixa de fora o detalhe de que o objetivo dele é encontrar a saída, fazendo parecer que ele só tava nessa pela diversão. Digo, também era isso, mas... Fora isso, como último pedantismo do episódio, a frase final ficou bem menos poética do que era no original. 二人が振り返ったその時守護者の赤い光が襲いかかる Quando se encontram novamente, um novo guerreiro os ataca com suas terríveis técnicas. Seguindo, episódio 10. 守護者ケンタルモン Kentarumon, o guardião. Nosso episódio começa com Mimi e Palmon sendo atazanadas por Sukamon e Chulmon. E pela descrição do Sukamon, ainda estão evitando a palavra cocô. スカモン輝ける黄金うんち自分に規制がないので小型デジモンの注文を頭脳代わりにしている Sukamon. Poeira de computador. Não tem inteligência, está sempre junto com Shumon, que funciona como seu cérebro. Sério, de onde eles tiraram coelho? Enfim, a remoção do cocô acontece de novo mais tarde. うんちになった気分 Me sinto como se estivesse dançando.
Sukamon vem de Sukamu, a leitura japonesa de scum, lixo, enquanto que Chumon vem de Chu-Chu, a onomatopeia japonesa para som de rato. Por sinal, é dela que vem o Chu de Pikachu. A dublagem, previsivelmente, pronuncia o nome dele mal como Shumon, que nem nós fazemos com o Pikachu até hoje. Sukamon e Chumon começam tentando assaltar a Mimi. Queremos tudinho, tudo, é? Ah, vai embora! Ok, então, ela vai embora. Reação perdida aqui. Fala perdida aqui. Viram seres humanos aqui perto? Criatura... E depois que o Digivice purifica essa duplinha da pesada, eles começam a ajudar. Tem esse momento em que o Chumon sussurra algo no ouvido do Sukamon. No original, não dá pra ouvir o que ele diz, mas na dublagem inventaram uma falinha. Eu me sinto pra lá de bem. E ela não faz nenhum sentido na cena. Enfim, enquanto tudo isso vai acontecendo, Izzy foi parar em ruínas misteriosas. No original, essas ruínas têm um nome, Daino Kodai Kyo, ou Região Ancestral Dino. Mas na dublagem deixaram só como ruínas mesmo. Isso me lembra, eu não pude ver claramente, mas eu vi uma criatura igual a essa em Tentomon caindo perto das ruínas. E só pra fechar essa cena interminável com Sukamon e Chumon, Olha, tem certeza de que se tornaram digibons agora? Palmon, para de tentar fazer digibons pegar. Isso nunca vai pegar. Izzy abre seu computador e procura por um lugar pra ligá-lo. Eu queria poder encontrar a fonte de energia. Eu acho que não é. Só pra você ver como um artigo faz toda a diferença. Uma fonte de energia é uma coisa trivial. A fonte de energia parece uma coisa bem mais importante, né? Mimi e Tentomon acabam perambulando pelo labirinto das ruínas sozinhos. E lá eles concluem... Acha que eu imaginei isso? Ai, se for verdade, nós estaremos digi-perdidos. Uf, essa foi no nível desenho de Mega Man da Ruby Spears. E no labirinto, os dois esbarram com Kentarumon. Em primeiro lugar, a descrição dele perdeu essa informaçãozinha aqui no começo. Kentarumon, Hokoritaka Hanju Hanjin no Digimon. Kentarumon, um Digimon orgulhoso. Tem ar de... E em segundo, o nome dele vem de Centauro, a criatura mitológica. Por sinal, a grafia do nome dele é inconsistente. Em muitos materiais, o nome é escrito com C mesmo, que nem Centauro, mas ainda pronunciado com esse som de K. E de acordo com o Wikimon, a pronúncia certa seria Centaumon. Que feio. Seguindo, eu acho que o Clécio se empolgou no estúdio e acabou dando uma fala a mais pro Tentomon aqui. O que faremos agora? Eu não tô contento com isso não, hein? Tentomon digivolve e perdemos essa piadinha engraçada aqui. Ao fim da batalha, Kentarumon volta ao normal. Na versão japonesa, temos esta cena. Bem simples, né? Ele reparou no Digivice da Mimi, daí ignorou a pergunta dela. Mas na dublagem... Voltou ao normal? Voltei ao normal. Ele responde a pergunta dela, o que faz a atenção ao Digivice parecer meio aleatória, sabe? Aliás, enfim, o anime nos apresenta a palavra Digivice. Pra quem talvez não saiba, é derivada da palavra device, dispositivo, maquininha. Ou seja, em outra linha do tempo, ele foi adaptado como Digispositivo. Na versão original, os personagens nessa cena chamam ele sempre de o dispositivo sagrado, o Digivice. Mas todas as vezes na dublagem, isso é reduzido só a o Digivice sagrado mesmo. Como um todo, a dublagem explica menos dele. Um exemplo aqui. O Digivice sagrado para trazer luz para o mundo dos Digimons. Aliás, tudo que o Kentarumon fala foi bem simplificado na dublagem, o que é bem perceptível, porque ele é bem eloquente no original. Acho que o pior caso é quando ele explica sua função pro então aparecido e atacando Leomon, que ficou parecendo, sei lá, papo de zumbi na dublagem.
この遺跡をずっと守ってきた私にはこの子供たちを守る義務がある。 As crianças têm o Digivice sagrado. E eu tenho o dever sagrado de proteger essas crianças. Ataque do Kentarumon. Hunting Cannon! Raio solar! E pra fechar, o Leomon perdeu uma fala aqui. Ao fim do episódio, Mimi consegue resolver a situação da ilha chutando a grande engrenagem preta da locomoção. E a lição que o Easy aprende na dublagem ficou um pouquinho mais... questionável. そうか、ミミさんの言う通り、実際にやってみないとわからないことって多いですね。 Agora eu aprendi que às vezes é mais importante usar a força física do que usar o cérebro. Bom, pra finalizarmos, episódio 11. Bakemon, o fantasma dançante. Por sinal, na prévia do episódio anterior, que foi o último com a versão 1 da tela de título brasileira, o nome do Bakemon foi escrito assim: o bom e velho Balsemon. Pra começar, as únicas reações perdidas notáveis do episódio... Enquanto flutua em sua cama-barco em alto mar, Joe se queixa pro Gomamon sobre seus problemas do mundo real. Eu vou ter uma prova na escola pra passar de ano. Eu não aguento mais isso, Gomamon. Ah, deram uma localizada no conceito japonês do provas de admissão pra entrar em escolas renomadas. Interessante. Gomamon tenta dizer pro amigo se acalmar. E aqui um trocadilho é perdido em português. Nas duas versões, Gomamon diz pro Joe que se ele ficar se estressando demais, pode acabar ficando enjoado no barco. E ele de fato fica enjoado no barco. Mas em japonês, ele diz algo mais ou menos tipo: Joe, assim você vai acabar funayoi, ou melhor, betoyoi. Funayoi é o termo japonês para enjoo causado por barco, mas literalmente a palavra significa mal-estar de barco. Então o Gomamon faz uma piadinha trocando barco por cama, betoyoi. Eu não sei como eu adaptaria isso, sabe? Talvez uma coisa tipo: se você se estressar demais, vai acabar ficando mareado, ou melhor, caminhado. Ah, sei lá. O que vocês sugeririam? É então que Orgemon inexplicavelmente aparece pra atacar eles. Tipo, na última cena que a gente viu ele tava aqui. Como ele foi parar nessa caixa? E o ataque dele, o primeiro ataque dele, o... muda de nome. Soco mortal! Logo depois ele perde uma fala aqui. Daí vamos pra Sora, que está tentando pegar peixes usando um ramo barra raiz como isca. Estou usando uma raiz como isca. Eu espero que algum peixe idiota pense que é uma minhoca. A adaptação dessa fala ficou de boas, mas infelizmente a dublagem perde o fim da piada algumas falas depois. Ai, deve ser um daqueles peixes bem grandões. Aí a Sora e o Joe se encontram e seguem pra uma igreja próxima, onde são acolhidos por talvez humanos. Mas na verdade, eles estão em um cemitério disfarçado. Ele se chama Overdell Bocchi, que foi devidamente traduzido para Cemitério Overdell. Overdell é o tipo de palavra que eu esperaria que essa dublagem fosse errar, então pontos pra ela por não ter errado. O cemitério Overdell! Gomamon fala mal do Mestre Bakemon, que esses talvez humanos veneram, e o padre dá uma bronca nele. Se falarem mal do nosso mestre, serão punidos. A dublagem já usou Deus milhões de vezes até agora, então não acho que isso foi coisa deles. Eu acho que isso foi uma omissão do script internacional da Toei mesmo. Ou isso, ou pode ter sido também uma omissão acidental da dublagem. Eu não me surpreenderia. É então que os Bakemon se revelam. Bakemon é um nome super bem bolado. O Bake vem de Obake, que significa fantasma ou aparição, mas Bakemon é uma palavra comum do léxico japonês também. É uma forma encurtada do derivado de Obake, Bakemono, ou monstro. Aliás, uma curiosidade extra sobre Bakemon. Na muito falha localização em inglês de Digimon Story Cyber Sleuth, algum software de substituição de palavra deve ter sido usado para sempre romanizar Bakemon no script como Bakemon, o Digimon, com B maiúsculo.
Mas o texto do jogo usa a palavra no seu termo usual de monstro o tempo todo no diálogo. Como resultado, na tradução, vários personagens no jogo ficam falando sobre terem visto Bakemons ou estarem com medo de Bakemons, mesmo não tendo nenhum Bakemon por perto ou por longe deles. É engraçado. Seguindo, assim como o Easy antes dele, Gomamon usa uma palavra proibida. Gomamon Shinka! Gomamon Digivolve para! Eu evoluí alguns instantes, é cedo demais. E logo depois de usar a forma certa dela. No fim, Joe e Sora são preparados para virarem sacrifícios, enquanto Gomamon e Piomon são aprisionados na masmorra. Na masmorra, Gomamon acredita que pode enganar o guarda Bakemon, e o raciocínio dele para isso difere um pouco nas duas versões. Olha só ele devia nos vigiar, mas está tirando um cochilo, ele deve ser bobo. Nossa dupla de Digimons então arma um plano. No original, eles pedem pro Bakemon trazer comida e provocar os dois comendo na frente deles. Você não quer brincar com a gente? O quê? É que a gente quer brincar, sabe? A dublagem não errou a tradução necessariamente, mas optou por traduzir essa palavra provocar, karakau, como brincar, o que pode significar o que eles querem dizer, mas com certeza não foi a primeira coisa que me veio à mente quando eu ouvi pela primeira vez, sabe? Os dois então escapam e a luta contra o Bakemon gigante começa. Técnica do Bakemon. Garra Negra! Joe bola o plano de tentar recitar um sutra para enfraquecer o Bakemon. Afinal, ele é um fantasma, né? Eu não sei se o sutra dele em japonês é real. É possível que não seja, mas eu não sei. Mas de todo modo, na dublagem, claramente mandaram o Hermes inventar seu próprio sutra. E definitivamente esse não é um sutra real. Piriris, lococói, xirigó, piriris, lococói, xirigó, piriris. Durante o sutra, Joe faz uma exigência a Sora. Reverência! Ah, agora faz mais sentido. Sempre achei o comando estranho quando eu era criança. Esperava que a Sora fosse se curvar pra ele, sei lá. E eles vencem, a seção da ilha começa a dar marcha ré, fim do episódio. E na prévia, eles mudaram a música de novo. Takeru e Patamonがたどり着いたところはデジモンの赤ちゃんしかいない不思議な街だった。 Tekai e Patamon chegaram a uma cidade muito estranha, onde só podem ficar bebês. Sério, por quê? Vocês já tinham a trilha certa! Ok, isso é tudo que eu tenho por hoje. Na próxima parte, terminaremos a saga da Ilha Arquivo, e eu, pelo menos, estou ansioso para ver quais outros mistérios da minha infância eu, enfim, vou resolver. Espero que estejam animados para isso também, e... Falou! É agora que a aventura se digitraduz. Quem tiver qualquer informação sobre Tai que pegou os óculos da Nancy da sala 402 para assumir ares de digi intelectual, vai pagar caro, garoto. Assim, ela não pode assistir a Fox. Dá um like sim,